6 de março de 1982. A cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, respirava futebol. No estádio Pedro Pedrosian, o Morenão, 24 mil pessoas estavam reunidas para assistir a um jogo que parecia importante. O Operário, time da casa, enfrentava o Vasco da Gama, um dos grandes do futebol brasileiro. Uma partida comum, aparentemente, entre duas equipes que se esforçavam para se manterem em um campeonato já marcado pela imprevisibilidade. Uma decepção para uns, uma surpresa para outros, como o futebol tem a capacidade de ser. Mas, naquele dia, o futebol não era o mais imprevisível. No primeiro tempo, enquanto o Operário fazia um jogo razoável e o Vasco tentava dar algum sentido à sua participação, algo completamente inesperado apareceu no céu. Não foi um gol, não foi um drible desconcertante, foi uma luz forte, intensa, que se manteve sobre o campo sem pressa, sem presságio. Era uma luz que não estava ali para iluminar o jogo. Não era reflexo de holofotes, nem o brilho irritante dos primeiros flares. Não, era algo diferente, algo do outro lado da lógica. O árbitro, José de Assis Aragão, que mais tarde se tornaria uma espécie de cronista do inexplicável, descreveu a cena com a calma de quem, no fundo, sabe que nada do que acontece no futebol tem explicação racional. Coincidiu de ser em um momento de paralisação, contou ele, mais tarde a lance. Assim que iam cobrar uma falta, alguém olhou para cima. Depois, todos que estavam por perto começaram a ver também. Aí a gente nota aquela luz enorme lá em cima. A luz não foi o único elemento surreal daquela noite. O jogo desacelerou, a bola parou de rolar. Não por causa de uma jogada inteligente ou pela tática de um técnico visionário, mas porque todo mundo no estádio, sem exceção, tinha a sensação de que estava participando de algo que, por mais estranho que fosse, parecia mais importante do que um simples confronto entre duas equipes de futebol. Quem poderia culpar aqueles jogadores e torcedores? Estávamos em 1982. Drones ainda estavam na imaginação de cientistas e engenheiros, aguardando um futuro que parecia distante. Então, o que era aquela luz? O que se passava no céu? Claro, como é de praxe, a teoria mais rápida foi a de que a Força Aérea Brasileira estivesse fazendo algum tipo de teste. Afinal, havia uma base aérea nas proximidades, e quem mais poderia causar tal efeito luminoso sobre um estádio cheio, se não o exército no ar? Mas, em uma noite de sábado, em pleno Campeonato Brasileiro, com tantas pessoas assistindo, o que seria esse tipo de teste? Alguma experimentação ultrasecreta sobre uma plateia de 24 mil pessoas? E por que a FAB faria isso? A resposta, naturalmente, veio com o desaparecimento do objeto. O clarão sumiu de repente, como se tivesse desistido de seu papel de estrela da noite, e deixou todos boquiabertos. Testes militares, então, ficaram fora de questão. Algo mais misterioso estava em ação, e nem as explicações mais racionais podiam cobrir o abismo de estranheza que se abriu no céu do Morenão. Jogadores, como Cocada, Amarildo e Rondinelli, admitiram que o OVNI parecia fazer movimentos que nenhum avião poderia realizar. Não, um avião como os que faziam parte da frota da FAB ou da TAP, mas um objeto que parecia desafiador, imune às regras da física humana. Os depoimentos de quem estava no campo e nas arquibancadas foram igualmente desconcertantes. Eles viram, mas não entenderam. Viram algo que, no fundo, lhes parecia além do jogo, além da explicação, além do normal. E enquanto isso, o jogo continuava. O Operário, talvez sentindo que o destino daquele dia estava marcado por algo mais grandioso do que uma simples vitória, venceu o Vasco por 2-0. Uma vitória merecida, sem dúvidas, mas não era isso que ficaria na memória. O que ficou, com o passar do tempo, foi o silêncio, perplexo, de quem ainda se perguntava o que realmente tinha acontecido ali. A TV Globo, sempre pronta para capturar qualquer momento, não registrou a luz. As câmeras estavam focadas na ação, onde o que realmente importava era a bola e o jogo. Mas o fenômeno? Não, o fenômeno era invisível para as lentes, mas muito real para os olhos. O Correio do Estado, no entanto, não hesitou em chamar a atenção para o estranho evento com a manchete que parecia mais uma piada do que uma explicação. Um OVNI, espetáculo na capital. E foi isso que aconteceu. O estádio Pedro Pedrosian, palco de uma partida de futebol que entrou para a história, também se tornou cenário de um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. E,
como tantos outros fenômenos inexplicáveis, continuou a ser debatido com a serenidade de quem busca respostas em um mundo onde respostas nem sempre existem. A verdade, o OVNI do Morenão talvez seja, no final das contas, mais uma metáfora do que um evento concreto, uma metáfora sobre as coisas que vemos, mas não entendemos, sobre o que nos falta compreender e sobre como, em certos momentos da vida, até o futebol, com seus gols e suas derrotas, fica pequeno diante de algo tão grande e tão sem explicação quanto aquele clarão. O jogo passou, o Operário venceu, mas a história do OVNI, como todas as grandes histórias, nunca deixou de assombrar quem estava lá. E o que sabemos, afinal, sobre o que vimos naquela noite? A resposta não virá da ciência, nem dos órgãos oficiais, nem dos jornais. A resposta talvez esteja na memória de quem esteve ali. E, se você tiver sorte, poderá ouvir um relato de quem viveu aquele momento com os olhos bem abertos para o que o futebol não pode explicar.